Aí, gente, boa tarde. Eu estou gravando essa aula hoje, né, e vou disponibilizar ela no SIGA para que vocês tenham acesso. Eu não vou poder ministrar essa aula síncrona, não, tá ok? Mas essa aula a gente vai continuar o assunto da semana passada, né, que iniciamos falando sobre trabalho e, perdão, trabalho não, sobre calor. E nós vamos, né, na sequência aqui, deixa eu dar uma lembrada onde foi que nós paramos semana passada, né? Então, apresentamos algumas formas de propagação do calor, né? E comentamos alguma coisa sobre as formas de propagação e iniciamos a parte de calorimetria, né? Que é a parte propriamente dita do estudo do calor. O calor é medido em joule ou em caloria também, né? Em joule é a unidade do sistema internacional, caloria uma unidade que é bastante utilizada na calorimetria, mas que não é, na verdade, unidade do sistema internacional. Mas a gente tem aqui a relação entre caloria e joule. Uma caloria, inclusive, é uma quantidade mais de 4 vezes, né, maior que o joule aqui, e esse é o fator de conversão. A caloria vale 4,18, né, 186 joules aproximadamente aí. E aí comentamos sobre a expressão, né, de calor sensível ou simplesmente calor, como a gente costuma falar, que é a quantidade de energia necessária para a mudança da temperatura, né, de um determinado corpo em função da sua massa e do seu calor específico. Esse C minúsculo é o calor específico, que na verdade o calor específico para uma determinada substância, ela é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama dessa substância em 1 grau Celsius, né, dependendo aí da faixa de temperatura adotada, né? Às vezes a faixa de temperatura modificando, você tem também a modificação do calor específico da substância, certo? E aqui eu tenho que Q é a quantidade de calor medida em calorias, M é a massa medida em gramas, C o calor específico, tá? E o ΔT em graus Celsius. Se vocês estão vendo aqui que não é sistema internacional, né? Calorias, eu estou medindo a massa em gramas. Se a gente tiver as unidades do sistema internacional, então ao invés da caloria eu vou ter o joule, né? E ao invés da grama eu vou ter o quilograma, tá certo? E a variação de temperatura em graus Celsius, né? Porque a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma em Kelvin, então não tem problema aqui de eu manter o grau Celsius. Mas isso aqui a gente falou semana passada, definimos o que é calor específico, a quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Apresentamos aqui alguns exemplos, né, de calor específico de alguns materiais, como eu mencionei nas unidades do sistema internacional e nas unidades de caloria e grama que a gente costuma utilizar, né? A definição de calor específico é justamente a quantidade de calor em função da massa, em função da temperatura, da variação de temperatura. Outra grandeza que nós mencionamos semana passada é a capacidade térmica, que dissemos que a capacidade térmica ela não é específica de uma substância, mas é específica de um corpo, né? Cada corpo. E aí esse corpo, no caso, pode ser um corpo que seja composto por várias substâncias, então você faz uma medida de uma capacidade térmica que essa medida ela vale apenas para aquele corpo específico, né? Você não pode estar usando um valor de capacidade térmica de um corpo para outros corpos, por mais semelhantes que eles sejam, né? Você precisa fazer a medida. E a capacidade térmica ela tem a ver também com a capacidade de calor que se recebe, que um corpo recebe para a mudança de sua temperatura, mas a capacidade térmica ela não depende da massa, né?
Então, ao invés de C minúsculo como calor específico, a gente vai representar por C maiúsculo, né? Então, vai ser a relação entre a quantidade de calor recebido por um corpo e a mudança de sua temperatura. Então, nessas duas situações, na situação anterior e nessa daqui, a gente não tem mudança de estado físico, né? Então, toda a energia que o corpo recebe, ele utiliza para mudar a sua temperatura, tá? Bom, hoje aí a gente vai avançar um pouquinho e vamos falar sobre trocas térmicas, né? Ou seja, quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes eles são colocados em contato em um mesmo ambiente. E esse ambiente a gente vai considerar sendo um sistema isolado. O que é que seria um sistema isolado? Seria justamente um sistema que não irá, ou pelo menos a gente vai desconsiderar que ele receba calor, né, desses corpos. Ele vai ser, a gente vai imaginar um sistema onde ele não vai permitir que a energia de um corpo seja perdida para o ambiente ou seja trocada com outro ambiente. E depois de certo tempo alcança o equilíbrio térmico. Então, quando dois corpos, vou pegar aqui dois, né, para facilitar nosso entendimento. Quando a gente tem dois corpos que entram em contato com temperaturas diferentes, né, normalmente eles vão trocar calor. Então, o corpo que está mais quente vai ceder calor para o corpo que está mais frio, e o que está mais frio vai receber calor do mais quente. E o que está mais quente, que está perdendo calor, vai diminuir sua temperatura. O que está mais com a temperatura menor, que vai receber o calor, vai aumentar sua temperatura. Vai chegar a um ponto em que os dois vão estar, né, as temperaturas deles vão se igualar. Nesse momento, é o que a gente já mencionou na aula passada, que a gente chama de equilíbrio térmico, ou seja, os corpos encontram-se à mesma temperatura. Quando isso acontece, a troca de calor cessa, né? Então você só tem calor passando de um corpo para outro quando eles estão a temperaturas diferentes. Quando as temperaturas se igualam, você para com a troca de calor. O sistema isolado é um ambiente que permite a troca de calor apenas entre os corpos, né? Vamos considerar isso aqui na realidade não existe. Que às vezes existe que o próprio ambiente ele recebe pouco calor considerando a troca que vai haver entre os corpos e a gente pode desconsiderar, né? Mas não existe ambiente perfeitamente isolado, tá? Quando dois corpos trocam calor em um sistema isolado, o corpo que recebe calor, isso aqui é interessante, o corpo que recebe calor, a gente considera que esse calor é positivo. Então, o corpo que está recebendo calor, a gente considera um calor positivo, e o corpo que está perdendo calor, a gente considera esse calor como sendo negativo. Então, você tem, por exemplo, dois corpos aqui, um que está mais quente e outro que está mais frio. Aqui você tem uma bacia com água quente e uma bacia com água fria e cubos de gelo, né? Então, quando você faz, né, o contato dessas duas, por exemplo, né? Se você misturar essas duas águas, derramar uma dentro da outra, misturar e depois devolver, o que acontece? Né? Você vai ter uma troca de calor dessa água que está mais quente para essa água que está mais fria. E aqui, pelos desenhos aqui, a gente dá para perceber que essa que estava mais quente diminuiu sua temperatura, essa que estava mais fria aumentou sua temperatura. Então a gente, né, pode dizer que a bacia com água quente cedeu calor para a bacia, né, que tem a água fria. E aí o que é que acontece? No sistema isolado a gente vai considerar a conservação da energia, né, da troca, a conservação da energia, nesse caso a energia térmica, ou seja, a quantidade de calor que um corpo perdeu é exatamente igual à quantidade de calor que o outro corpo ganhou, né? Se a gente considerar o sistema isolado como está aqui. E aí, quem perdeu recebe o sinal negativo. Quem ganhou recebe o sinal positivo.
Então eu posso dizer que o corpo, esse aqui é o corpo A, esse aqui é o corpo B. E quando eu for escrever isso aqui, eu posso escrever essa igualdade. E quando eu passar esse corpo B, né, o calor de B aqui para o primeiro membro, eu vou dizer o seguinte, que a soma dos dois vai ser igual a zero. Por quê? Porque a quantidade de A sendo positiva e a quantidade de B sendo negativa, mas sendo o mesmo valor, quando eu somar os dois, isso dá zero. Né? E aí, novamente, quem recebe calor, eu considero o calor positivo, quem cede calor, eu considero o calor negativo. Um calorímetro é um aparelho isolado termicamente do ambiente externo e utilizado em laboratórios de ensino para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocada entre dois ou mais corpos a temperaturas diferentes. É um recipiente formado de formato simples, construído para que não ocorra trocas de calor entre o mesmo e o ambiente. Na verdade, esse inclusive é um calorímetro ele não é muito bom de isolar, não. Tá? Temos calorímetros em laboratório muito mais eficientes do que esse aqui. Esse aqui é um calorímetro bem simples que a gente tem no laboratório de física. Existem vários formatos de calorímetro, mas todos são constituídos basicamente em um recipiente de paredes finas, que é envolvido por outro recipiente fechado de paredes mais grossas e isolantes. O calorímetro evita a entrada ou saída de calor, semelhante a uma garrafa térmica. Esse aqui nem tanto. A figura ao lado apresenta o calorímetro que temos no kit de física do Colégio Agrícola. Bom, vamos ver alguns exemplos, né, sobre trocas térmicas. Então, quando a gente trabalha com trocas térmicas, a gente vai começar a trabalhar com mais de um corpo, né? Por quê? Porque justamente a gente vai ter dois ou mais corpos interagindo e trocando calor. É justamente a definição das trocas térmicas, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Num compartimento isolado são colocados um bloco de ferro, aí você tem a massa do bloco de ferro, a temperatura inicial do bloco de ferro, e um bloco de alumínio de 4 kg a menos 10 graus Celsius. Então, você tem um pedaço de ferro e um pedaço de alumínio. Vamos considerar que esses dois corpos eles vão trocar calor apenas entre si, e a gente vai perguntar o seguinte: determina a temperatura atingida pelo sistema no equilíbrio térmico, sabendo que eles só trocam calor entre si e não muda de fase, né, ou de estado físico. A gente tem o valor do calor específico do ferro e o valor do calor específico do alumínio. Bom, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver da seguinte forma: como o sistema é isolado e não há mudança de fase, ou seja, não há mudança de estado físico, podemos obter a temperatura do equilíbrio térmico a partir das temperaturas iniciais do ferro e do alumínio. Né? A temperatura inicial do ferro e a temperatura inicial do alumínio. Opa, por que está 210 aqui? Na verdade é menos 10, né? É menos 10 graus Celsius aqui. Pela expressão, bom, essa é a expressão que a gente apresentou ainda há pouco, né? Que a soma da quantidade de calor individual de cada corpo tem que ser igual a zero. Por quê? Porque nesse caso o ferro que está com a temperatura maior vai perder calor e o alumínio que está a menos 10, que está aqui, ó, menos 10, aqui está errado, tá, gente? Está a menos 10, ele vai receber calor. Então, o que o ferro perder vai ser exatamente o que o alumínio vai receber. Bom, aí como é que a gente vai seguir nisso aí? A gente vai justamente substituir, pessoal, essa expressão, a quantidade de calor do ferro, pela expressão do calor sensível do ferro, que é massa vezes calor específico vezes ΔT. Tá? Vejam que eu estou colocando, inclusive, as cores diferentes para a gente identificar aqui, para a gente identificar qual termo pertence, né, a qual substância. Então, essa corzinha aqui mais azulada, eu estou chamando, dizendo que é do ferro, e esse mais vermelho aqui do alumínio. Então, veja,
Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Então, quantidade de calor também do alumínio, a massa do alumínio, calor específico do alumínio, ΔT do alumínio. Bom, aqui eu estou abrindo ainda um pouquinho mais, né? Porque o ΔT, variação de temperatura, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Tanto para o ferro como para o alumínio. Então, vocês veem aqui que eu já coloquei, né, bem detalhadozinho aqui. Então, vamos lá. Bom, como a gente tem valores, então a gente vai substituir os valores aqui. Eu tenho a massa do ferro, eu tenho o calor específico do ferro, eu tenho a temperatura inicial do ferro. Da mesma forma para o alumínio, calor específico do alumínio, temperatura inicial do alumínio. Então, vejam aqui, ó. Massa do ferro 2,4, calor específico do ferro 450, temperatura final do ferro, que inclusive vai ser a mesma temperatura final do alumínio, é justamente quem eu não sei, que eu estou aqui para calcular, determinar a temperatura atingida pelo sistema no equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura final. A massa do alumínio é 4, né? O calor específico do alumínio é 900 e a temperatura inicial do alumínio é menos 10. Ó. Então vejam que eu tenho a temperatura final menos temperatura inicial e a temperatura inicial já é menos 10, então fica menos 10. Né? Que aqui no caso vai ser mais. Então o que é que acontece? Substituindo esses valores, eu vou resolvendo aí, eu vou multiplicando. 2,4 vezes 450 que dá 1080, né? Vejam que aqui eu não mexi. 4 vezes 900 dá 3.600 e menos 10 dá mais 10. Então, aqui eu chego a uma situação onde eu tenho um valor multiplicando um parêntese. Né? Dois termos aqui, um subtraindo e outro somando. Então, como é que eu faço essa multiplicação? Eu multiplico esse termo que está fora por cada um dos termos que estão dentro. Então, 1080 vezes TF dá 1080 TF. 1080 vezes menos 200 vai dar menos alguma coisa para lá. Mesma coisa aqui, 3.600 vezes TF dá 3.600 TF. 3.600 mais 10 que vai dar 36.000, né? Então, aqui, ó, 1080 TF menos 1080 vezes 200 que vai dar 216.000, 3.600 TF mais 36.000, né? Já não é mais TF. Tudo isso continua igual a zero. Vocês veem aqui, ó, que eu tô, né, continuo tudo igual a zero, tudo igual a zero, né? Bom, agora, o que é que vai acontecer? Eu já vou misturar aqui as coisas. Eu tenho 1080 TF mais 3.600 TF, então eu posso somar aqui. Vai dar 4.680 TF. E o termo, né, os termos, na verdade, que não tem TF, menos 216.000 mais 36.000, sabe quanto é que vai dar? Vai dar menos 180.000. Esse menos 180.000 eu vou passar para o segundo membro, que ele vai vir positivo. Por quê? Porque eu quero saber quem é o valor da temperatura final. Então eu vou passar isso aqui dividindo. Né? Eu vou ficar com TF igual a 180.000 dividido por 4.680, que vai me dar um valor de temperatura final igual a 38,46 graus Celsius. Então essa temperatura aqui, pessoal, é a temperatura final do equilíbrio térmico. Na verdade, é a temperatura final tanto do ferro como do alumínio, tá? É a temperatura. O ferro vai diminuindo sua temperatura, chega em 38, e o alumínio vai aumentando sua temperatura e também vai chegar a 38,46 graus Celsius. Um outro exemplo aqui que a gente vai envolver um calorímetro agora, tá? Em um calorímetro são colocados 200 gramas de água a temperatura ambiente e medida a temperatura do conjunto, verificando 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius é a temperatura do calorímetro e da água iniciais. Em seguida, são colocados no interior do calorímetro mais 200 gramas de água a temperatura de 50 graus Celsius e rapidamente fechado. Aguardando-se alguns segundos para se estabelecer o equilíbrio térmico, a nova temperatura medida
é de 28 graus Celsius. A partir dessas informações e sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria para cada grama para cada grau Celsius, calcular a capacidade térmica do calorímetro. Então, nesse caso, gente, a gente vai ter três termos. Eu vou ter uma quantidade de calor do calorímetro, uma quantidade de calor da água fria e uma quantidade de calor da água quente, né? Então vejam também que eu estou colocando cores diferentes para facilitar na identificação dos termos. Cada termo desse tem, né, sua massa, seu calor específico, seu ΔT, no caso da água. A água é a única substância nessa situação em que vai ter um calor específico, então eu uso massa vezes calor específico vezes ΔT. No caso, o calorímetro, ele não é uma substância, aquilo que a gente estava comentando, né, um pouquinho atrás. Ele é um corpo feito por vários materiais. Então tem plástico, tem metal, né? Sei lá, tem ar aqui dentro também, certo? Então o calorímetro ele não vai ter um calor específico, porque ele não é uma substância, né? Ele vai ter uma capacidade térmica. Então esse C aqui, cal, é a capacidade térmica do calorímetro, vezes o ΔT do calorímetro. Para água fria e para água quente, eu vou ter a massa vezes o calor específico vezes ΔT, massa vezes o calor específico vezes ΔT. Então, a F é água fria, a Q é água quente. Aqui, eu estou só, nesse próximo passo, né, abrindo aqui o TF-TI, 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 o ΔT, né? Vejam que nesse exemplo que a gente tá apresentando aqui para vocês, eu não estou preocupado em saber qual é a temperatura final, porque a temperatura final já foi me dada aqui, é 28 graus Celsius, bem como as temperaturas iniciais da água fria, do calorímetro, e a temperatura final da água quente, que é 50 graus Celsius. Então, quem é que eu preciso calcular aqui? Calcule a capacidade térmica do calorímetro. Então, é esse termo aqui que eu não vou ter, né? Capacidade térmica do calorímetro. Se é esse termo que eu quero calcular, na verdade, todos os outros eu já tenho. E eu tenho aqui na minha questão. Então, vou substituir esses valores. Vamos lá, temperatura final do calorímetro, né? No caso, na verdade, não só do calorímetro, mas do calorímetro da água fria e da água quente vai ser de 28. 28 menos 20, que é a temperatura inicial. Isso aqui deixo do jeito que está, porque eu não sei. Mas, vejam que todos esses sinais aqui, pessoal, tanto de multiplicação, de soma, de subtração, eles permanecem, né? A massa da água fria é de 200, o calor específico da água é de 1 caloria por cada grama grau Celsius. Temperatura final 28, temperatura inicial 20, mais a água quente, você tem uma massa também de 200 gramas. Ó. São colocados no interior mais 200 gramas de água a temperatura de 50 graus Celsius. Então, vai mudar somente aqui a temperatura inicial da água quente, que é de 50, enquanto que da água fria é 20. Feito isso, aí eu vou resolvendo. 28 menos 20 dá 8, 28 menos 20 dá 8, 200 vezes 1 dá 200, 200 vezes 1 dá 200, 28 menos 50 dá menos 22 graus Celsius. Né? Então, vejam essas simplificações aqui que eu faço. Aqui ainda dá para multiplicar 200 por 8, que dá 1.600. Né? Aqui dá para multiplicar 200 vezes menos 22, que dá menos 4.400. E aqui eu posso escrever como sendo 8 vezes o calor, a capacidade térmica do calorímetro. Eu ainda posso subtrair esses dois aqui, né? 1.600 menos 4.400, que vai dar menos 2.800. E vou pegar esse menos 2.800 e passar para o segundo membro, onde ele vem positivo. E daí eu vou passar esse 8 dividindo
porque não me interessa saber qual é a capacidade térmica multiplicada por 8, mas na verdade eu quero saber qual é o valor da capacidade térmica do calorímetro apenas. Então eu divido 2.800 por 8, que vai me dar um valor, sabe de quanto? 3.500 calorias para cada grau Celsius. Aí vejam, observem que a unidade que eu utilizo aqui depende da grandeza que eu estou buscando. Né? Se eu estou calculando capacidade térmica, eu vou lá atrás nas minhas anotações e vou dar uma olhadinha qual é a unidade de capacidade térmica. Na questão anterior, eu estava calculando a temperatura. Então, a temperatura em graus Celsius, né? E assim por diante. Um outro exemplo, também envolvendo um calorímetro, né? Diz assim: um calorímetro possui capacidade térmica de 6 calorias para cada grau Celsius. E em seu interior são colocados 150 gramas de água pura a temperatura de 20 graus Celsius. Então, novamente, vou considerar esse 20 graus Celsius aqui, tanto a temperatura da água, como a temperatura inicial também do calorímetro, tá certo? Agora eu não vou colocar água quente, eu vou colocar um pedaço de um metal, que ele não diz qual é o metal, mas ele diz que a massa é 200 gramas e que está a temperatura inicial de 60 graus Celsius. Tá? É colocado no interior do calorímetro e aí o calorímetro, pessoal, geralmente utiliza a água mesmo, né? A água no seu interior, para que quando você colocar a amostra que vai ser medida, a água ela vai servir como um meio que vai distribuir mais ou menos igualmente o calor que vai ser recebido pelo corpo. Né? Então, geralmente, é esse o procedimento que se faz para se medir o calor específico de uma determinada substância em um calorímetro. Se utiliza um fluido, né, um meio, que não necessariamente o ar, somente o ar. É melhor utilizar um líquido, nesse caso a água, tá? Água pura, porque o calor perdido pelo corpo, pelo metal aí, vai corresponder exatamente ao aumento de temperatura verificado e medido aqui, né? Com um termômetro mergulhado dentro da água, tá certo? Então, novamente, vamos ter 3 corpos. Um que é o calorímetro, outro que é a água e outro que é o metal. Nessa questão, eu não vou calcular mais a capacidade térmica do calorímetro, porque a própria questão já me traz esse valor. Um calorímetro possui capacidade térmica de 6 calorias para cada grau Celsius. Então, eu já sei qual é a capacidade térmica dele. O que é que a questão está pedindo? É o calor específico desse metal. Então, vamos lá. Eu continuo somando cada termo aqui de calor. Calor do calorímetro, mais o calor da água, mais o calor do metal. Cada um deles, né, vai ser distribuído aqui. Então, novamente, o calor do calorímetro. O calorímetro não possui calor específico, possui uma capacidade térmica. Então, eu vou usar a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro, mais a água, sim, a água tem um calor específico, que a gente sabe que é 1, né? 1 caloria para cada grau Celsius. Tem sua massa também, que são 150 gramas, e tem o ΔT, que é a temperatura final, menos a inicial. E o metal também, que eu vou ter, eu sei que o metal são 200 gramas, a massa. Esse termo aqui é justamente o que eu quero encontrar, e eu também vou ter o ΔT. Então, aqui nesse passo seguinte, eu só faço abrir aqui o ΔT como TF menos TI, e vou lá substituindo os valores. Calor específico do calorímetro, 6. Temperatura final, 25 e a inicial é 20. A massa da água, 150. Calor específico, 1. 25 menos 20. Então, essa variação de temperatura do calorímetro é exatamente igual à da água aqui, né?
Mas a massa do metal são 200 gramas, o calor específico do metal justamente eu não sei. Então, se eu não sei, eu deixo ele aqui, é minha incógnita, vai ser minha incógnita, vai ser o X da questão aqui, né? Temperatura final que é 25 e o metal que ele veio, na verdade, com uma temperatura inicial bem alta. Ele veio com a temperatura de 60 graus Celsius. Então, na verdade, aqui vou ter uma queda, uma diminuição da temperatura. Bom, vou resolvendo aqui. 25 menos 20 dá 5. 25 menos 20 dá 5 também. 150 vezes 1 dá 150. Aqui eu não tenho o que resolver, então eu repito 200 vezes o calor específico do metal. E 25 menos 60 dá menos 35. Então, esse sinal negativo aqui, ele faz uma diferença grande. Não posso deixar isso aqui positivo nunca, que aí eu vou cometer um erro. Bom, 6 vezes 5 é 30, 150 vezes 5 é 750, né? E aqui eu vou ter 200 multiplicado por menos 35 vai dar menos 7.000. E eu mantenho, e eu continuo dizendo que é menos 7.000 vezes o calor específico do metal. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar esses dois. 30 mais 750, que vai dar 780. Vou passar já para o segundo membro, então vem como valor negativo menos 780 e menos 7.000. E eu já multipliquei por menos 1 para todos os dois termos ficarem positivos. Eu vou pegar o 7.000 que está multiplicando o calor específico e vou passar dividindo o 780. 780 dividido por 7.000, sabe quanto é que dá? 0,11 calorias para cada grama, para cada grau Celsius. Se vocês forem lá na tabela que eu mostrei para vocês anteriormente, isso aqui, se não me engano, é o calor específico do alumínio. Então, provavelmente esse metal é o alumínio. Beleza, gente? Então, vejam, eu tenho o calor específico para uma determinada substância que corresponde à quantidade de calor necessária para a substância mudar sua temperatura. Mas eu vou ter um outro calor também, que não vai ser chamado de calor específico, ele vai ser chamado de calor latente, que vai ser uma quantidade de calor também, vai ser uma quantidade de energia, só que vai ser uma quantidade de energia necessária, né, para ocorrer uma mudança de estado físico. Então, o calor latente, que eu vou representar pela letra L maiúscula, também chamado de calor de transformação, porque vai ser a energia necessária para a mudança, né, para uma transformação física, para uma mudança de estado físico. É uma grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo enquanto seu estado físico se modifica. Importante destacar que nessa transformação a temperatura permanece a mesma, ou seja, ele não considera essa variação. Então, eu até comentei semana passada, né? Quando você tem um processo de mudança de temperatura de um corpo, na verdade, uma substância pura, né? Você não tem uma mudança de temperatura, você não tem uma mudança de estado. E quando você tem uma mudança de estado físico, você mantém a temperatura, você não muda a temperatura, né? Então, ou varia a temperatura, ou varia o estado físico. Os dois ao mesmo tempo, não. Como exemplo, podemos pensar num cubo de gelo que está fundindo. Quando ele começa a mudar de estado, do sólido para o líquido, a temperatura da água permanece a mesma nos dois estados. Então, enquanto o cubo de gelo está passando para a água, né, a água vai estar a 0 graus Celsius e o gelo sólido também a 0 graus Celsius. Né? Depois que todo o gelo muda de estado físico, passa para ser água a 0 graus Celsius, é que sua temperatura começa a subir, né? Da mesma forma, se você tiver água líquida que começa a entrar num estado de vaporização,
Então, a energia necessária, quando ela atinge, por exemplo, né, se for uma vaporização, uma ebulição, né? Ou seja, você coloca esse líquido numa vasilha e coloca ela no fogo, por exemplo. Ele vai aumentar a sua temperatura. Quando chegar em 100 graus Celsius, essa temperatura vai se estagnar e toda a energia que a água vai receber não vai servir mais para mudar a sua temperatura, mas vai servir para quebrar aquela estrutura, né, molecular do líquido, que as moléculas vão estar muito mais próximas, para fazer com que essas moléculas se afastem. Então, a mudança do estado do líquido para o gasoso. Quando a gente tiver todo o líquido passado para o estado gasoso, aí é que nós vamos ter o aumento de temperatura dessa água nesse estado de vapor, né? Então, a gente geralmente trabalha com dois calores latentes, né? Um para cada mudança de estado físico, com difusão ou de solidificação, né? Na verdade, aqui a gente não vai fazer distinção, né, da mudança de estado. A fusão é do sólido para o líquido, vai ser o mesmo valor da solidificação, que é do líquido para o sólido. Porém, o sinal vai ser contrário, né? Na fusão, eu vou ter um calor que o gelo, no caso, precisa receber, então ele vai ser um calor positivo. E na solidificação vai ser um calor que é o mesmo valor, só que negativo, ou seja, que o gelo, que a água vai precisar perder para passar para gelo, né? Aqui eu tenho o valor em calorias por cada grama e aqui eu tenho em kilojoule por quilograma, né? Então, quando eu transformo de um para o outro, aqui eu tenho a equivalência. E o calor de evaporação ou condensação. Da mesma forma, a evaporação é a passagem do líquido para o gasoso e a condensação do gasoso para o líquido, né? A evaporação você tem um valor positivo, porque a água precisa receber, e na condensação você tem um valor negativo, porque o vapor precisa perder essa energia, né? E na verdade é uma quantidade de energia, para cada grama, né? Para cada grama de água ou para cada grama de vapor, né? Ou de gelo, no caso aqui, né? Então, é uma outra grandeza, o calor latente, né? Tem uma outra unidade de medida, que é a quantidade de energia térmica, né? Para cada grama, né? Por massa. E vocês vão ver que o calor latente, a gente não tem unidade de temperatura. Por quê? Porque não há variação de temperatura quando você tem uma mudança de estado físico. A quantidade de calor ela vai depender somente da massa da substância. Se tem mais massa, vai precisar de mais energia. Se tem menos massa, vai precisar de menos energia para a mudança de estado. Tá? Para a gente calcular essa quantidade de calor, a gente precisa saber qual é a substância, seu calor latente, e qual é a massa dessa substância que está fazendo a mudança, a transformação aí de estado físico, né? Como vocês viram já e a gente já mencionou, a gente chama de mudança de estado físico, ou a gente também, em alguns autores, falam de mudança de fase, né? Chama o estado físico de fase. A gente vamos estar utilizando os dois, se bem que quando os autores eles falam de fase, né, fase líquida, fase sólida, fase gasosa, eles utilizam essa palavra para não misturar com a palavra estado, no sentido de que estado pode ser qualquer combinação de temperatura, pressão e volume para um gás, por exemplo, né? Então, mesmo que o gás mude sua temperatura, sei lá, esteja uma pressão atmosférica, esteja, por exemplo, a um volume de 1 litro,
e a uma temperatura de 20 graus Celsius, então, quando a gente trabalha com gás, a gente diz que esse é um estado, o estado do gás. É a definição dessas três componentes: pressão, volume e temperatura. Se esse gás muda de, por exemplo, de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius, sua temperatura, né, e altera seu volume ou altera sua pressão, mesmo ele permanecendo gás, né, no estado gasoso, a gente diz que já é um outro estado. Né? Eu não falo de estado físico, eu falo de estado do gás. Tá? Então, para não ter essa confusão estado do gás e estado físico, alguns autores utilizam a palavra fase para designar os estados físicos e deixa a palavra estado somente para essa definição dessas três grandezas. Né? Então, Q continua sendo a quantidade de calor, né, também medida em calorias ou em joule, a massa em gramas ou em quilogramas e o calor latente, que pode ser dado, como a gente viu, em quilojoules por quilograma ou em calorias por grama, certo? Dessa forma, se precisarmos encontrar o calor latente de uma substância, a gente basta dividir a quantidade de calor pela massa, né? Então, o calor latente de uma substância, se eu conhecer qual foi o calor que ele absorveu para mudar o seu estado físico e qual era a massa, eu calculo facilmente o calor latente por aqui. Né? Então, mais um exemplo aqui. Um recipiente armazena 500 gramas de água, agora já de calor latente, né? No estado líquido. Sem que haja mudanças na temperatura da água, repentinamente todo o seu conteúdo é evaporado. Determina a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo deste recipiente. E aí, claro, eu preciso saber qual é o valor do calor latente de evaporação da água, que nesse caso, como a gente viu um pouquinho antes ali, é de 500 calorias para cada grama. Né? Então, eu tenho que calor é igual a massa vezes o calor latente. A massa de água é 500 gramas, meio quilograma. E o calor latente é de 540 calorias para cada 1 grama de água, nesse caso. Então, eu multiplico 500 por 540, que vai me dar um valor de 270 mil calorias. E esse 1000 eu substituo pelo quilo. Então, 270 quilocalorias. Beleza? Isso aqui é uma questão da Unifor, do Ceará, né? É a Universidade de Fortaleza. O gráfico apresenta a temperatura de uma amostra de 100 gramas de determinado metal inicialmente sólido. Então, eu estou aqui nesse pedaço aqui, eu sei que é sólido, em função da quantidade de calor pelo pedaço de metal absorvido. Pode-se afirmar que o calor latente de fusão do metal em calorias para cada grama é de... Bom, onde é que eu verifico aqui nesse gráfico que houve mudança de estado? Justamente nesse pedaço aqui, ó, né? Onde a temperatura ela permanece constante, mesmo o corpo recebendo uma certa quantidade de calor aqui. Então eu verifico que de 0, né, calorias até 600 calorias, o corpo recebe calor, ele está aumentando sua temperatura, né? A gente consegue verificar aqui que esse eixo Y é o eixo da temperatura, eu vejo o gráfico subindo. Então eu sei que a temperatura subiu. Quando chega em 600 aqui, a temperatura se mantém constante até 1.200 calorias. Depois ele volta a subir. Então é exatamente nesse né, pedaço aqui que a temperatura se mantém constante, que há justamente a mudança de estado físico. Então veja, foram necessárias 1.200 menos 600, ou seja, 600 calorias para mudar de estado físico. Então como é que eu calculo o calor latente? A gente viu ainda agora que o calor latente é a quantidade de calor dividido pela massa. Então, eu sei que a quantidade de calor aqui foi 600, porque eu subtraio
1.200 menos 600, que vai dar 600 calorias. E a massa foi dada aqui, de 100 gramas. Então, 600 calorias dividido por 100 vai dar 6 calorias para cada grama desse metal aí. Então, esse é o calor latente desse metal, né? E aqui, aí, no caso, a resposta, letra D aqui, né? Uma outra questão, também outro exemplo, né? Dispõe-se de 200 gramas de gelo a menos 10 graus, está aqui, ó, o gelo menos 10, que recebe calor continuamente de uma fonte térmica, sendo a temperatura final do conjunto igual a 10 graus Celsius. Então, ele vem de menos 10 até 10, até mais ou menos aqui, né? Até mais ou menos esse ponto. Aqui já está 100, tá certo? E a gente tem o calor específico do gelo, que é 0,5 calorias para cada grama para cada grau Celsius. A gente tem o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias para cada grama. E a gente tem o calor específico da água, que é 1 caloria para cada grama para cada grau Celsius. Pode-se afirmar que a quantidade de calor total recebida é igual a... Bom, a gente tem as opções aqui. Gente, só uma observação aqui que é interessante. Vejam só, eu tenho gelo e eu tenho água, né? E o calor específico do gelo é a metade, em geral, né? Numa faixa, é em torno da metade do calor específico da água. Ou seja, mesmo as duas substâncias, uma sendo sólida e outra sendo líquida, né? Mas sendo o mesmo H2O, mas a mudança da estrutura interna, ela muda o calor específico, né? Então, poderia-se imaginar que o calor específico da água fosse o mesmo do gelo, mas não é não. O gelo tem metade, né? Aproximadamente a metade, né? Porque isso aqui não é exatamente 0,5, nem exatamente 1, bem, aqui é 1, né? Mas aqui geralmente são aproximações ou médias, né? Metade do calor específico da água. Então vamos lá. Aqui na verdade a gente tem 3 etapas, né? Primeira etapa é o gelo quando ele está a menos 10 graus Celsius, né? Abaixo da temperatura de fusão, e ele recebe calor para chegar até 0 graus Celsius, né? Porque quando todo o gelo estiver a 0 graus Celsius, ele não aumenta mais sua temperatura. Ele vai passar pela segunda etapa, que é a mudança de estado. Quando ele muda, né, de gelo para água, ele passa pelo processo de fusão, onde sua temperatura não se altera. Vai ser 0 graus Celsius aqui, ó. 0 graus Celsius, até que todo o gelo se transforme em água. E aí sim, essa água começa a receber calor e começa a aumentar a sua temperatura. Então é a terceira etapa. Após todo o gelo fundir, ele passará a aumentar novamente sua temperatura até atingir 10 graus Celsius, que é a temperatura final que a gente está mencionando, né? Então esse gráfico aqui, na verdade, não é exatamente o gráfico da questão, porque se fosse ele só viria até aqui, né? Mas é um gráfico aí diferente. Então tá só para ilustrar, né? Na verdade. Então como a gente tem 3 etapas, a gente também tem 3 cálculos. O primeiro cálculo tem a ver com a mudança de temperatura para o gelo. Então eu tenho que Q1 é igual a massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes o ΔT. E eu sei que a variação de temperatura vai ser de menos 10, que é a temperatura inicial do gelo, até a temperatura final do gelo, que é 0 graus Celsius. Eu vou ter a segunda etapa, que é a mudança de estado. Então eu vou utilizar a expressão do calor de mudança de estado, né? Que é calor é igual a massa vezes o calor latente, nesse caso, calor latente de fusão. E eu vou ter a mesma expressão da primeira etapa, só que agora o calor específico não é mais do gelo, mas sim da água, porque aqui eu tenho a mudança de temperatura da água. E a água vai mudar a temperatura de 0 graus Celsius até 10 graus Celsius, quando ela sofre também um aquecimento. Então, para todos os casos, a massa é a mesma do gelo, né?
e da água. Então, eu faço a primeira etapa aqui, eu substituo a massa, que é 200 gramas, o calor específico do gelo, que é 0,5, e o ΔT, que vai ser 0 menos, menos 10. Aqui vai me dar uma soma. Então, 0 menos 10 vai dar 10 positivo, 200 vezes 0,5 vai dar 100. 100 vezes 10 dá 1000 calorias. Então, a energia necessária para elevar 200 gramas de gelo da temperatura de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius são 1000 calorias. A segunda etapa é pegar esses 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius e transformar em 200 gramas de água a 0 graus Celsius. Para isso, eu preciso de uma energia de 80 calorias para cada grama de gelo. Se eu tenho 200 gramas de gelo, então eu multiplico 200 vezes 80, que vai dar 16.000 calorias. Então veja que é muito mais fácil eu elevar a temperatura de 200 gramas de gelo de menos 10 até 0 do que de transformar isso aí, essa mesma quantidade de gelo, em líquido, né, em água. Eu preciso 16 vezes mais energia do que na primeira etapa. E na segunda etapa, eu vou precisar, né, agora da massa. A massa continua sendo 200, mas o calor específico da água agora é 1. E a temperatura final é 10 e a inicial é 0, então vai dar 10 vezes 200, que dá 2.000 calorias. Bom, mas aí a pergunta não é nem qual é a energia para elevar de menos 10 a 0, nem para mudar de estado, nem de 0 a 10 graus Celsius. A questão pergunta qual é a energia total para sair de menos 10 graus Celsius e chegar até 10 graus Celsius positivo, passando pela mudança de estado. Então eu preciso somar. 1.000 com 2.000 dá 3.000, 3.000 mais 16, 19.000. Né? Então aqui a gente faz até de cabeça uma conta dessa. No caso, deixa eu só ver aqui qual era a resposta correta. Era a letra D. Letra D também, né? Certo, pessoal? Então, essa parte de trocas térmicas envolvendo mudança ou não de estado físico, né? De fase, é um dos conteúdos que a gente vai, né, dar uma trabalhada na lista de exercícios, tá? E para a gente encerrar essa parte de física térmica, eu vou falar aqui rapidamente sobre termodinâmica, né? A parte da física térmica, onde você tem a produção de trabalho, né? Termo vem de temperatura, calor, enfim. E dinâmica justamente, né, de força, de trabalho, de potência. Os mesmos conceitos que a gente tinha na mecânica, né? De força, trabalho, potência. Também a gente tem aqui na termodinâmica. No entanto, a produção dessas grandezas, né? Elas são derivadas justamente da transferência de calor e da mudança de temperatura e não de agentes físicos, né? Então a ideia de aproveitar o calor para produzir movimento, trabalho nesse caso mais específico, ela é bem antiga. Herón de Alexandria, né, que viveu nas décadas aí 10 depois de Cristo a 70 depois de Cristo, já propunha em sua Eolípila tal aproveitamento. Então, Herón de Alexandria, ele é famoso por projetar um equipamento, que aqui tem um protótipo, né, já moderno, onde você tem aqui um recipiente com água que você aquece, a água passa a vapor por essa tubulação aqui, e quando esse vapor sai, de um lado e de outro, ele faz com que isso aqui gire. Então, é a produção de um movimento a partir
a partir da transferência de calor, né? E aí você vai ter um fluido, que geralmente é água, que vai ser o fluido que vai fazer essa transferência, né? Essa transformação da energia térmica em energia de movimento, em energia cinética, né? Essa ideia ganhou a forma de máquinas térmicas e revolucionou na segunda metade do século XVIII, 1700 lá vai cocada, a maneira pela qual as pessoas se relacionam e produzem seus bens. Então, aqui tem duas imagens que são emblemáticas, né? À esquerda, sala de máquinas, penteadeiras para, né, para produção de tecidos, que são movidas a vapor. Então, existiam máquinas a vapor produzindo movimento aqui, né? E essas máquinas aqui, elas automaticamente produziam, faziam com que essa indústria aqui fosse automatizada, né? Só que aí a produção do movimento era feita a partir da queima de carvão, né? E essa outra imagem aqui, que ainda hoje ainda existe, né? Até mais como peça de museu, mas que revolucionou enormemente a vida, né? Das pessoas, que é a locomotiva a vapor, né? Tem um vídeo, um documentário, na verdade, que ele conta um pouco da história da evolução das ferrovias nos Estados Unidos, e que, por exemplo, no século XIX, o pessoal já tinha o que hoje a gente tem também, que é, por exemplo, a compra de coisas que você tem à distância, que vinham pelos correios. E os correios, na verdade, eram locomotivas, né? Então, catálogos, por exemplo, como esse que a gente tem hoje da Avon, né? Eu me lembro mais agora da Avon, por exemplo, né? Que você olha, aí você escolhe um perfume, escolhe uma roupa, escolhe alguma coisa, e aí com algumas semanas você faz o pedido, com algumas semanas chega, né? No século XIX, ou seja, há aproximadamente 200 anos atrás, iniciou-se esse processo nos Estados Unidos, e esse processo ocorria justamente porque lá se desenvolveu uma grandíssima malha ferroviária, na verdade a maior do planeta na época, né? Todas sendo transportadas, né? Eram máquinas a vapor, né? Era a revolução que, na verdade, constitui-se a primeira revolução industrial, né? É a utilização de máquinas a vapor para a produção de movimento, né? Para a produção nesse caso aqui, de locomotivas de transporte mais rápido, né? Transporte de grandes cargas, né? Então você deixa de utilizar a força animal, né? A força de tração animal, para utilizar a força de uma máquina que, nesse caso aqui, o combustível era um combustível que produzia uma queima, né? Era carvão, né? Ou madeira mesmo, produzia uma queima. Essa queima aquecia uma grande caldeira. A caldeira, né? A água, ela era transformada em vapor, e o vapor, quando ele saía da caldeira, ele saía a uma pressão alta e passava por pistões, que esses pistões eram empurrados e puxados constantemente, justamente produzindo o movimento das rodas, né? Ainda hoje é assim. Ainda hoje a gente usa máquinas térmicas no nosso dia a dia, né? Todo motor de automóvel, de moto, é um motor térmico, né? É um motor que não usa mais carvão, nem madeira, nem a produção de vapor, mas utiliza combustíveis que são justamente, nesse caso, são líquidos, né? São líquidos
que explodem dentro do motor, e essa explosão produz também um vapor, produz um gás, né? Mas não é um gás, não é um vapor de água, produz uma explosão e uma queima, e a explosão ela também faz com que os pistões eles se movimentem, né? Então, hoje a gente continua utilizando largamente motores, né, térmicos, como a gente chama, máquinas térmicas, né? O motor de um carro, o motor de uma moto, qualquer automóvel, caminhão, ônibus, é uma máquina térmica, né? E daí vem a primeira lei da termodinâmica, né? Na verdade, historicamente, as leis da termodinâmica elas seguem o inverso, né? A segunda lei ela vem primeiro que a primeira, e na verdade a gente ainda tem uma terceira lei da termodinâmica, que é a lei zero da termodinâmica, que vem depois da primeira. Então, historicamente a gente tem o inverso, mas conceitualmente a gente começa, né, com a zero, com a primeira e com a segunda, mas a zero eu nem vou comentar, vou logo para a primeira lei de termodinâmica. Então, uma experiência relativamente simples consiste em aquecer uma lata de refrigerante contendo água em um pequeno furo na parte superior. Quando você contendo água aqui que você aquece, aquecendo você produz a ebulição dessa água e o vapor ele vai sair com grande pressão, né? Eu construí essa máquina térmica, né? E ela por si só ela não produz um movimento. Você precisa ter alguma coisa, né? Vai ser o eixo que vai se movimentar, né? Da mesma forma que uma roda d'água, quando você coloca numa queda d'água, ela vai movimentar essa roda e aí você vai aproveitar esse movimento da roda para, né, conduzir esse movimento para outras coisas. A máquina térmica vai funcionar nessa mesma forma, né? Então basta você acoplar isso aqui, esse eixo que vai girar em uma máquina, e você vai ter o movimento aí circular. Bem à frente do furo deve ser colocada uma turbina, nesse caso aqui a ventoinha. Este é um bom exemplo de transformação de energia térmica em energia mecânica, ou seja, de calor em movimento, né? Então, dá para se fazer isso aqui e é bem bacana a gente ver funcionar. Mas a primeira lei da termodinâmica, ela trata justamente da produção de movimento a partir do calor, né? A partir da energia térmica. Então, a força para a produção de bens, há uns 2, 3 séculos atrás, né, era braçal e bastante personalizada. Então, o homem percebe que pode utilizar a força da água, como eu mencionei ainda agora, né, para a realização de trabalhos como moagem de grãos, né? Os primeiros moinhos eles eram instalados próximos a rios, né? Na beira mesmo, nas margens de rios, e o movimento da água era aproveitado para se movimentar uma roda d'água, né? E esse movimento era transformado justamente em movimento para moagem de grãos, né? E outras aplicações, por exemplo, como transformar esse movimento circular em um movimento de ida e de volta, por exemplo, de uma serra. Então você ter uma serraria, né? Inclusive a Holanda, né, na Idade Média foi um país que desenvolveu bastante a utilização de rodas d'água, né, e também de moinhos de vento, né, para localidades que não tinha rios muito próximos. Ao invés da roda d'água, você utilizava o moinho de vento, né, que também fazia girar um eixo, né, como é que ele coloca aqui? É um eixo mesmo, né, alguma coisa. E esse movimento era transformado
né, um movimento para moer grãos ou para, né, produção de diversas outras coisas aí. Com a máquina a vapor, o homem passa a controlar a fonte de energia, que era, né, ou era o rio, ou era a queda d'água, dependia da, da cheia do rio, né, dependia dos ventos. Então ele passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala, né, a hora que quisesse. Então tá aqui uma pequena simulação de um moinho, né, que produzia movimento de uma máquina térmica. O que é que acontece? Você tinha aqui o aquecimento de um líquido, que geralmente era água mesmo, né? Aqui você tinha uma válvula que deixava o vapor sair. Quando o vapor saía, ele empurrava o pistão, levantando, né? Aqui. E aqui também tinha outra válvula, né? Quando o vapor entrava aqui, que levantava, fechava aqui e aqui você jogava, né, o vapor fora, jogava uma água fria aqui, ele esfriava e ele voltava para cá. E aí isso se repetia, né? Você jogava o vapor quente, esfriava, ele descia. Aí abria, o vapor entrava de novo, levantava, né? E assim por diante. E aí você tinha um processo que era contínuo e você tinha a produção de movimento aqui, né? Ao ser aquecido, o gás se expande empurrando, né, o êmbolo. Então você precisava ter um recipiente que você tem um êmbolo. O que é um êmbolo? Seria justamente essa parte que veda, mas que se movimenta. Então a produção de trabalho a partir, né, do aquecimento de vapor, ele funciona. Deixa eu clicar aqui. Dessa forma, você produz o aquecimento, o gás, no caso o vapor, se expande e ele levanta o êmbolo. Se você esfriar, o êmbolo desce. Se você aquecer, o êmbolo sobe e fica nesse vai e vem produzindo movimento. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho ao mover o êmbolo e fez aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outros tipos de energia, nesse caso, energia cinética, né? A primeira lei da termodinâmica, ela corresponde, na verdade, ao princípio de conservação da energia, só que um princípio um pouco mais ampliado. Assim, o calor fornecido ou retirado, que eu vou representar pela letra Q maiúscula de um sistema, resultará na realização de trabalho. Esse trabalho é trabalho mecânico mesmo, e na variação da energia interna do sistema, ΔU. Daqui a pouco eu vou explicar o que é essa variação de energia interna. Vocês lembram que eu disse que calor é somente a energia quando você tem uma diferença de temperatura, né? Quando o calor cessa de passar de um corpo para outro, você tem um aumento na temperatura. A energia interna de um gás, por exemplo, de um corpo, tem a ver com a temperatura, né, desse corpo. Aqui tem uma definição que é bastante interessante, que é o seguinte: o trabalho, quando ele é realizado pelo gás, tá? O gás faz, deixa eu voltar aqui, o gás faz expandir, a gente considera que é um trabalho positivo, né? Quando o gás diminui sua pressão e a atmosfera produz uma compressão desse gás, eu digo que esse trabalho ele é negativo. Então, quando o gás se expande, temos uma variação de volume positiva. Então, dizemos que o gás realizou o trabalho, pois é a força do gás que desloca o êmbolo. Quando o gás é comprimido, temos uma variação de volume negativa. Então, dizemos que o trabalho foi realizado sobre o gás, ou seja, o trabalho é negativo, pois uma força externa é quem desloca o êmbolo. Energia interna é a energia total de um sistema, sendo que é a soma de todas as energias cinéticas das partículas desse sistema. A energia interna é uma função de estado,
pois depende do estado em que o sistema está e não da forma como o sistema chegou até esse estado. Que a alteração de qualquer variável de estado, então de pressão, de temperatura e de volume, faz com que ocorra uma variação de energia interna, né? Calor e trabalho são maneiras equivalentes de alterar a energia interna de um sistema. Então, a energia interna de um sistema, gente, tem relação direta com a temperatura, né? Então, a gente viu que temperatura é o grau de agitação térmica das partículas de um sistema. Então, vocês veem que a temperatura 1 ela é menor que a temperatura 2, menor que a temperatura 3. E, consequentemente, a energia interna, nesse primeiro aqui, é menor que a energia interna aqui e é menor que a energia interna aqui, né? Então, a energia interna de um gás está diretamente relacionada com sua temperatura. Assim, uma variação na temperatura do gás indicará a variação de sua energia interna. Para moléculas monoatômicas, a gente tem o seguinte, ó, tá vendo? Se eu aumento se eu aplico uma quantidade de calor aqui, a temperatura aumenta, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir. Opa, ele já, né? Então, para a energia interna, U depende, ó, do número de mols de um gás, nesse caso para um gás, né? Da constante universal dos gases e da temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, a energia interna aumenta. Se eu diminuo a temperatura, se eu vario a temperatura, a energia interna também varia, né? E se eu tiver um gás só, né? Isso aqui vai ser constante, tá? Então, a energia interna muda com a mudança da energia, da temperatura. Numa transformação, e aqui, ó, aí essa é a expressão da primeira lei da termodinâmica, né? O calor recebido ou calor perdido por um sistema corresponde exatamente ao trabalho que foi realizado pelo sistema, né, ou sobre o sistema, mais a variação de sua energia interna. Então a gente analisa algumas transformações, né, de sistemas aqui em função da primeira lei. Então, numa transformação isovolumétrica, iso quer dizer mesmo, né? E volumétrica volume. Então, se você tem um gás que passa por uma transformação isovolumétrica, todo o calor recebido ou cedido, ou seja, Q, pelo gás, será transformado em variação de sua energia interna. Ou seja, como é que eu procedo uma transformação isovolumétrica? Se eu tenho um recipiente que é rígido, ele não vai mudar o seu volume. Eu tenho ele aqui, fecho ele, e o gás vai permanecer preenchendo todo o volume aqui. Ele não vai nem aumentar nem diminuir, porque esse êmbolo aqui ele não vai se movimentar. Então, o que é que acontece? Se não tem movimento, não tem trabalho, né? Então, essa expressão da primeira lei, esse valor de W cai fora e eu fico com a expressão que o calor vai ser igual à variação da energia interna. Então, todo o calor que eu receber aqui vai mudar a temperatura para mais, e se eu retirar calor daqui, a temperatura vai diminuir, né? Então, ó, calor recebido, vejam que a temperatura aumenta. Calor perdido, vejam que a temperatura diminui, né? Ó. Calor recebido, a temperatura aumenta. Calor perdido, a temperatura diminui, tá? Isso para uma transformação isovolumétrica. Para uma transformação isotérmica, significa a mesma temperatura, eu não vou mudar a temperatura, eu vou mudar o volume e eu vou mudar o trabalho, né? Então, se a temperatura se mantém constante, é porque a variação da energia interna ela é zero, ou seja, a temperatura não muda, a energia interna não muda. Então, eu vou ter que todo o calor recebido
tá? Vai ser transformado em trabalho. Ou seja, veja, o calor que é, né, acrescentado a esse sistema, ele é transformado em trabalho para levantar esse pistão. Vocês observam aqui que a temperatura ela não vai se alterar. Né? Por quê? Porque isso vai ser um processo isotérmico. Toda a temperatura vai ser utilizada para mudar para a produção de trabalho. Né? E se eu retirar calor, a temperatura se mantém e eu vou ter também o trabalho, né, negativo aqui, um trabalho de compressão do gás. Né? Por fim, uma terceira transformação que a gente tem, que é adiabática, que significa uma transformação onde não há transferência de calor. Então, esse termo aqui é que vai embora. Se eu não tenho transferência de calor, eu vou ter o seguinte no meu recipiente: todo o trabalho que eu tenho, que vai ser produzido, né, se eu puxar esse pistão, se eu empurrar esse pistão, ele vai mudar a temperatura. Então, quando o trabalho é positivo, realizado pelo gás, a gente vê que a temperatura muda, a temperatura diminui. E quando o trabalho é negativo, você vai ter um aumento de temperatura. Então, ó, aumentou aqui, diminuiu a temperatura. Diminuiu, aumentou a temperatura. Ou seja, quando você comprime o gás, a temperatura do gás aumenta. Quando você expande o gás, a temperatura do gás diminui. E a gente tem no nosso dia a dia dois exemplos, né, dessa mudança, que é uma mudança adiabática, ou praticamente adiabática. Né? Quando a gente enche uma bola fazendo movimentos rápidos na bomba, notamos o aquecimento da mesma, da bola. Isso acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, ele eleva a temperatura. Como o processo é rápido, não há tempo para troca de calor com o meio externo. Trata-se de uma compressão adiabática, ou seja, quando você aumenta a pressão e você tem um aumento de temperatura. Né? Você injeta aqui. E o outro exemplo, que é contrário a esse primeiro, mas que ilustra o mesmo tipo de transformação, é o uso do aerossol. Qualquer desodorante, por exemplo. Se você apertar um desodorante e segurar ele por um certo tempo, você vai sentir que o recipiente, né, vai esfriar. Você vai ter a lata esfriando. A expansão do gás produz uma diminuição de sua temperatura. Trata-se de uma expansão adiabática. Né? Então, resumindo aqui, eu tenho três tipos de transformações. A transformação isotérmica, quando a temperatura se mantém constante, você vai ter o calor né, recebido por um gás sendo transformado totalmente em trabalho. Na transformação isovolumétrica, você tem o calor sendo transformado totalmente em variação de energia interna, ou seja, mudando a temperatura. E na transformação adiabática, você tem o trabalho, né, você não tem calor, você tem o trabalho sendo transformado totalmente em mudança de energia interna. Ou seja, quando o trabalho é positivo, a energia interna é negativa, ou seja, a temperatura diminui. Quando o trabalho é negativo, a temperatura aumenta. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Trata-se de calor, ou transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande realizando um trabalho de 150 joules e sua energia interna aumenta. Letra A. Considerando uma caloria igual a 4 joules, calcula a quantidade de energia transferida ao sistema em joules. Então, eu tenho 150 joules, né? Quantas calorias eu tenho aqui? Então, eu vou só dividir isso aqui por 4, né? Utilizando a primeira lei da termodinâmica, aliás, eu vou multiplicar por 4. Calcula a variação de energia interna desse sistema. Então, né, se o sistema recebeu 200 calorias e uma caloria corresponde a 4 joules, então a energia recebida em joules vai ser 200 vezes 4, então tranquilo demais, 800 joules, né? Simplesmente isso. Para calcular a variação de energia interna, eu vou ter o calor, que é de 800 joules, né? E o trabalho, cadê?
trabalho de 150 joules, né? Trabalho aqui a gente está representando pela letra W maiúscula, tá, gente? Para não confundir com outro T de temperatura, por exemplo, né? Pelo que afirma a primeira lei de termodinâmica, a gente tem que o calor é igual ao trabalho somado com a energia, variação da energia interna. Então, se eu quero encontrar a variação da energia interna, eu substituo os valores do calor e do trabalho aqui e reorganizo isso. Eu passo esse aqui para o primeiro membro, passo 150 para o segundo, enfim. 800 menos 150, eu tenho que a energia interna vai ser de 650. A variação da energia interna de 650 joules. Vejam que para eu fazer essa subtração ou uma soma, eu preciso ter a mesma unidade. Então, por isso que na letra A, ele pega essas 200 calorias e solicita que se transforme em joules, porque o trabalho já está em joule, né? Ou então, poderia ser também você transformar 150 joules em calorias, e aí todos os dois estariam com a mesma unidade de caloria, né? Uma outra questão aqui. Certa quantidade de um outro exemplo, né? De um gás é mantida sob pressão constante dentro de um cilindro com auxílio de um êmbolo. Isso aqui, né? Acima dele, um êmbolo pesado que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais o peso da coluna de ar acima dele é de 400 newtons. Está aqui, né? Uma quantidade de 28 joules de calor é então transferida lentamente para o gás. Nesse processo, o êmbolo se eleva 0,02 metros e a temperatura do gás aumenta 20 graus Celsius. Nessas condições, determine o trabalho realizado pelo gás. Letra C, o calor específico do gás no processo, sabendo que sua massa é de 0,5 gramas. Então vamos lá. De início é preciso considerar que a pressão do gás se mantém constante, né? Logo, a força que o gás exerce sobre o êmbolo é constante e não deve ser maior que 400 newtons, pois o êmbolo deve subir lentamente. Então essa é a primeira condição. Caso a força fosse maior que 400 newtons, o êmbolo subiria aceleradamente. Assim, a gente vai considerar que a força do gás deve ser de 400 newtons, porque ela é dada lentamente, e o êmbolo deve subir com velocidade constante. Então, o que acontece é isso aqui, né? Você tem a aplicação da força de 400 newtons e o êmbolo vai subir, né? Fazendo um movimento sem aceleração. Então, a gente lembra que o trabalho corresponde à força multiplicado pelo trabalho lá em mecânica, né? Força vezes deslocamento. Eu sei que a força é de 400 newtons e o deslocamento de 0,02 metros, como foi dito na questão. Então, eu encontro aqui que o trabalho corresponde a 8 joules. 400 vezes 0,02, né? 0,02 metros aí. Bom, letra A, ele pede para eu calcular o trabalho. Bom, calculei o trabalho. Eu sei qual é a força, eu sei qual é a distância aqui. Letra B, ele vai querer que eu calcule a variação de energia interna, ΔU, que aí eu vou utilizar novamente a primeira lei de termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais ΔU. O calor ele diz que é 28 joules e o trabalho realizado que eu calculei na letra A de 8 joules. Então, da mesma forma que eu calculei na questão anterior, a variação da energia interna vai ser 28 menos 8. 20 joules. Lembrem-se que essa unidade aqui, tudo aqui é energia, né? Calor é energia, trabalho também leva a unidade de energia, variação de energia interna, todos os três em joules. Assim podemos, aqui ele não quer, ele pede para calcular o que? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. O calor específico do gás, certo? Então, ele calcula a energia interna aqui, ou seja, a energia que o gás recebeu. Podemos afirmar que o aumento da temperatura de 20 graus Celsius foi uma decorrência do recebimento de 20 joules de energia. Então, a gente tem aquela expressão lá do calor,
mc ΔT, a gente calcula, né, que o calor específico da substância, a massa eu tenho lá que é de 0,5, né, gramas. Eu tenho a energia que foi recebida, que é o calor, e eu tenho o ΔT, que é de 20 graus Celsius. Então, daqui eu determino que 0,5 vezes 20 dá 10, 10C é igual a 20. Quando eu dividir, passar esse 10 dividindo aqui, 20 dividido por 10 vai dar 2 joules para cada grama, para cada grau Celsius. Esse é o calor específico desse gás que aí aparece. E por fim, comentar rapidamente aqui sobre a segunda lei da termodinâmica, pessoal. A segunda lei da termodinâmica trata da transferência de energia térmica, né? Complementa inclusive a primeira lei, né? Isso quer dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência para igualar temperaturas diferentes, equilíbrio térmico, o que acontece de forma espontânea. Seus princípios são: o calor é transferido de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. A gente nunca vai ver um corpo mais frio espontaneamente, naturalmente, ceder calor para um corpo que tem uma temperatura maior. A gente tem, por exemplo, equipamentos como geladeira, ar-condicionado, que fazem isso, porém, eles fazem à custa de um consumo de energia, né? Que no caso desses equipamentos elétricos é uma energia elétrica, mas naturalmente, espontaneamente, não há esse processo na natureza. Todo processo tem perda porque seu rendimento sempre é inferior a 100 graus Celsius. Inclusive a segunda lei, acho que eu vou comentar um pouquinho aqui mais na frente, diz o seguinte, que uma máquina térmica ela nunca vai ter um rendimento de 100%, porque para que você tenha uma máquina térmica 100%, você tem que pegar todo o calor que você vai ter de uma fonte térmica e transformar ele totalmente em trabalho. E isso nunca vai existir, isso nunca é possível, né? Onde esse N aqui é o rendimento da máquina térmica, Q de A é o calor fornecido por aquecimento, ou seja, é o calor fornecido pela fonte térmica, que pode ser carvão, pode ser lenha, pode ser qualquer processo, né, onde você tenha uma fonte térmica, uma fonte de calor. E Q de B, como ele diz aqui, é o calor que não foi transformado em trabalho. Então a diferença entre o valor do Q de A e o Q de B é justamente o trabalho que é produzido, né? A segunda lei se estabeleceu a partir dos estudos de Sade Carnot, era um francês, né? Inclusive morreu bem jovem, ó, com 36 anos. Né? Inclusive ele é famoso porque ele morreu bastante jovem mesmo. Incentivado pela Revolução Industrial, no caso a primeira Revolução Industrial, a construção de máquinas térmicas, né? O físico francês estudou a possibilidade de aumentar a eficiência das máquinas. E ele descobriu, né, analisando as máquinas térmicas, Carnot descobriu que elas eram mais eficientes quando havia transferência de calor da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Isso acontece sempre nessa ordem, afinal a transferência de energia térmica é um processo irreversível. Isso quer dizer que o trabalho depende da transferência de energia térmica, lembrando que não é possível transformar todo o calor fornecido em trabalho. Foi com base nas ideias de Carnot que Clausius, que foi outro físico, e Kelvin, que a gente já conhece, basearam seus estudos sobre a termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica está relacionada com o conceito de entropia, que é aí desenvolvido por Clausius, né? Ela completa a primeira lei da termodinâmica, a qual se fundamenta no princípio da conservação da energia. Ou seja, ela diz que calor pode ser transformado em trabalho, pode ser transformado em variação de energia interna,
igual ao que diz a primeira lei, porém que ele diz que existe um limite. Você não consegue transformar todo o calor em trabalho, certo? Então, esse limite ele é dado justamente pela segunda lei da termodinâmica. Para que a energia não esteja sempre a aumentar, imaginemos no caso de uma máquina, é preciso que em determinado momento ela volte ao seu estado inicial e reinicie o processo. O processo é assim chamado de cíclico, de ciclo. Carnot, ele criou um ciclo que é o ciclo de maior eficiência de uma máquina térmica. Enquanto uma parte funciona em temperaturas mais elevadas, outra parte da máquina térmica funciona em temperaturas mais reduzidas. Isso é possível de acordo com a segunda lei da termodinâmica. O ciclo em sentido horário, né, se você tiver esse processo do ciclo de Carnot girando nesse sentido aqui, a máquina térmica ela absorve calor, é o caso de motores de combustão e produz trabalho, né? Ela absorve calor e produz trabalho. Se você tiver o ciclo no sentido anti-horário, girando no sentido anti-horário, ele faz o inverso, né? Ele perde calor. É o caso dos refrigeradores. Os refrigeradores eles seguem o ciclo de Carnot no sentido contrário, né? Então aqui somente para ilustrar. Então ele vai ser uma máquina que ele vai receber trabalho e vai retirar calor. Um refrigerador, um ar-condicionado, né? Já uma máquina térmica como os motores a combustível, ele recebe calor e transforma esse calor em trabalho. Então, resumidamente, é exatamente isso que a segunda lei da termodinâmica fala, tá certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra o nosso assunto sobre física térmica e termodinâmica, tá certo? E na sequência a gente vai, bom, aí eu vou trazer alguns exemplos, alguma coisa, explicar um pouco melhor a lista de exercícios que eu ainda vou concluir, para a gente passar finalmente para os últimos assuntos, que é a parte de eletricidade e magnetismo. Beleza? Um abraço aí, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau.